Olá, que a paz seja convosco, amém? Eu quero te convidar a ficar comigo cerca de 10 minutos e eu vou no final aqui fazer uma oração pela sua vida. Eu tenho certeza que a palavra de Deus que nós vamos meditar nesse dia vai fazer toda a diferença em você, em nome de Jesus. Então, se você crê, fica conosco e se fizer sentido para você essa mensagem, eu gostaria que você compartilhasse ela o máximo possível em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, hoje começamos um pouquinho mais tarde, tivemos um compromisso junto com o corpo de Cristo, foi uma tarde maravilhosa, né? Tivemos um encontro com homens e mulheres de propósito, vivendo esse propósito junto conosco, e foi algo maravilhoso, né? Mas agora estamos aqui para ter mais esse momento de meditação da palavra do Senhor. E o texto que eu quero meditar com você está lá em Isaías, capítulo 32, verso 8. Preste bastante atenção nessa mensagem em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Olha que palavra poderosa. O texto aqui está falando sobre nobreza, não está falando sobre status, não está falando sobre condição financeira, não está falando sobre posição social, mas está falando aqui sobre caráter. É isso que o texto está falando aqui. A palavra nobre aqui tem a ver com alguém que decide viver acima da mediocridade. A palavra aqui está dizendo daquelas pessoas que pensam grande, que pensam alto. É sobre essas pessoas que a palavra está dizendo. E olha o que o texto que nós lemos agora diz. O nobre faz planos nobres. E isso é muito forte. Não sei se você está conseguindo entender. Porque o plano, ele nasce aonde? Ele nasce na nossa mente. O plano do Senhor, ele nasce na nossa mente. Antes de viver algo grande, você precisa pensar grande. Antes que algo grande se concretize na sua vida, primeiro ele precisa nascer dentro da sua mente. E aqui que está o problema de muitas pessoas incríveis, inclusive. Por quê? São pessoas capazes, são pessoas inteligentíssimas, pessoas cheias de potencial, mas que muitas vezes fazem planos pequenos. Vive pensando pequeno demais. Planos muitas vezes baseados na insegurança, planos baseados muitas vezes na rejeição, planos baseados na dor, muitas vezes, no sofrimento. E aí começam a pensar pequeno. Pessoas grandes, pessoas incríveis, pessoas inteligentes, mas muitas vezes pensando muito pequeno. E o texto é muito claro, ele diz, ela faz planos nobres. Isso significa que ela não se vê como qualquer coisa, não se vê como qualquer um. Ela não aceita qualquer... A pessoa que faz plano nobre, ela não aceita qualquer tratamento. Ela não aceita qualquer coisa, ela não aceita qualquer ambiente para a vida dela. Ela não aceita se diminuir para ficar cabendo naquele lugar, naquele local. Não, ela não aceita isso. Ela decide que a vida dela não será conduzida por causa de uma carência emocional. Não. Ela é muito mais do que isso. Ela é muito maior do que isso. Ela decide, então, que os planos dela vai ser feito através da consciência de quem ela é de verdade. Ela começa, então, a parar de pensar pequeno e começa, então, a multiplicar, a aumentar os seus planos. E depois, nessa palavra, vem algo ainda muito mais forte, que diz assim, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Você percebe? Não é só pensar, é agir. Graças aos seus feitos nobres, permanece. Então não é só pensar, nós precisamos agir. Muitas pessoas querem mudança, mas continuam repetindo os mesmos padrões. Não muda. Continua no mesmo padrão, continua no mesmo ambiente, continua cercado das mesmas pessoas que não querem nada com nada, que não estão na mesma visão que você, e acaba se envolvendo, no final das contas, com os mesmos tipos de pessoas. Acaba tolerando os mesmos tipos de desrespeito, por exemplo.
Aceita o mesmo tipo de migalha emocional. Ah, acho que para mim é isso mesmo. Acho que para mim é isso que Deus tem para mim. E depois fica perguntando, por que será que nada muda na minha vida? Por que será que, mesmo que eu mude muitas vezes de lugar, parece que as coisas continuam travadas na minha vida? Você só saiu de um lugar, mas a sua cabeça ainda continua pequena. Você continua cercado das mesmas pessoas, dos mesmos tipos de pessoas. Você continua cercado das mesmas pessoas que não te respeitam como você deveria. E aí você acha que você é o que você merece, que é aquilo que Deus tem preparado para você. O texto ele é muito claro. Permanece firme pelos feitos que escolhemos praticar. É eu e você que temos esse poder de escolha. Você quer uma firmeza emocional? Então pare de aceitar. Pare de aceitar desestrutura na sua vida. Quer estabilidade? Então pare de tomar decisões movidas por carência. Não, em nome de Jesus. Quer ter paz? Então pare de alimentar conversas que ficam gerando comparação sobre a sua vida. Pare de alimentar essas coisas. Nobreza é uma postura. É uma postura. Nobreza é uma postura que nós adotamos. Você nasceu para viver um propósito. O propósito do Senhor é maravilhoso na sua vida. E você precisa viver isso em nome de Jesus. Você não pode ficar aceitando qualquer coisa. Então a palavra de hoje está dizendo, seja forte, pense grande, pense alto. Porque é o que o seu Pai deseja para você. Pare de ficar pensando pequeno, para mim é esse ambiente mesmo. Eu tenho que aceitar isso. Não. Seja consciente, pare de ficar se sabotando em nome de Jesus, pare de ficar diminuindo seus sonhos para se adaptar no sonho de outras pessoas. Se Deus te deu esse sonho é porque Ele quer realizar na sua vida. Se Deus te colocou esse projeto no seu coração, é porque Ele quer realizar na sua vida. Então pare de aceitar menos do que Deus já disse que você merece. Pare de aceitar menos do que Deus já disse que você merece. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Pare de ficar provocando força. Pare de ficar mendigando atenção. Você precisa decidir viver com nobreza. Conforme esse texto que a gente acabou de ler. E nobreza começa naquelas escolhas que ninguém vê. Então, qual o padrão que você precisa quebrar hoje? Quais são os padrões que você precisa quebrar hoje na sua vida? Quais são os comportamentos que você precisa abandonar hoje na sua vida? Qual o limite que você precisa estabelecer na sua vida? Quais os ciclos que precisa se encerrar na sua vida hoje? Não é sobre sentimento, mas é sobre decisão. É sobre viver, é sobre escolher viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É sobre escolher os propósitos do Senhor. Porque mulher que vive... mulher nobre, ela não vive por impulso, ela vive por decisão, ela vive por propósito. Você precisa viver por propósito, você precisa ser movido por propósito. Em nome de Jesus. Então eu não sei qual área da sua vida que você precisa dar um basta, qual área da sua vida que você precisa resolver isso, para que você possa alcançar esses grandes projetos, esses grandes sonhos que Deus tem para a sua vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, em nome de Jesus. Então eu quero que você mentalize aí agora, aonde você está, o que você precisa mudar, o que você precisa parar, quais os ciclos precisam se fechar e pare de insistir naquilo que não dá certo. Pare de insistir naquilo que não deu certo. Deus tem coisa nova para você. Está diante dos seus olhos. Você só precisa crer. Você só precisa prosseguir. Você só precisa aceitar os planos do Senhor na sua vida. Então pare de pensar pequeno. Hoje é dia de você mudar a sua mentalidade. Porque grandes coisas estão para acontecer na sua vida em nome de Jesus. Se você crer, vai acontecer na sua vida. Amém? Feche seus olhos aonde você está agora. Eu quero estar dirigindo uma oração em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós ficamos, Senhor, se diminuindo. Muitas vezes, Senhor, aceitamos menos do que merecemos, menos do que deveria, Senhor.
Muitas vezes pensamos pequeno, muitas vezes por causa de coisas que já vivemos na nossa vida e achamos que aquele sonho, aquele projeto não é para nós, ó Deus. Mas hoje, através da Tua palavra, Senhor, nós entendemos e aceitamos, Senhor, alinhar os nossos planos com a nobreza que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Por isso, Senhor, nos dá coragem, Senhor, nos dá ousadia para que nós possamos quebrar os padrões, mudar os padrões que já foram estabelecidos, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, firmeza, fé para continuar vivendo o seu propósito. Nós queremos viver o seu propósito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que as nossas decisões, ó Pai, possam refletir o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus eu abençoo aqui, Senhor, cada lar, cada casamento, Senhor, cada filho, cada sonho, cada projeto, Pai. Que esta palavra, Senhor, permaneça nesses corações. Que aquilo que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai, que nada nem ninguém venha impedir, ó Deus. Que em nome de Jesus eles possam dar passos grandes, que eles possam voar alto, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando aqui agora, aqueles que ainda vão assistir, ó Deus, em nome de Jesus, que todos, ó Pai, de alguma maneira possam ser impactados através da presença do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês que estão participando com a gente, nos ajude a compartilhar essa mensagem. Amanhã, às 10h30, estaremos aqui de novo. Se acontecer algum imprevisto, fica atento no meu story que eu estarei ali atualizando algum horário. Mas normalmente, 10h30, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Deus abençoe você de uma forma poderosa, uma ótima noite, um beijo no seu coração e até amanhã. Deus te abençoe.